No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Olá, queridos ouvintes, muito bom dia. Mais um programa Animais, Nossos Irmãos, pela Web Rádio Meimei. Muito obrigada por ter você aqui comigo neste programa de número 5. Espiritualidade de animais. Qual a sua dúvida? Já enviou suas perguntas? Eu gostaria muito de tentar ajudar, pois que ao buscar as respostas, aprendo um pouco mais deste assunto tão interessante. Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Repetindo, o e-mail do programa é animaisnossosimãos2024@gmail.com. Você está ouvindo Animais, Nossos Irmãos. Falar em fadas, sereias e duendes pode te colocar no rol dos desajustados. Afinal, se acreditar em vida após a morte, que já foi amplamente comprovada em livros e por médiuns, já levanta inúmeras questões contrárias, então o que dirá de seres que na maioria das vezes habitam apenas o imaginário de crianças? Você acredita que são apenas lendas? E o que são lendas, se não histórias que não puderam ser comprovadas? Eles são vistos há milênios por médiuns e serviram de inspiração para centenas de mitos, folclores e deuses pelo mundo todo. Estão em toda parte e, como o nome sugere, elementais vêm de elementos. Eis uma explicação rápida e facilmente encontrada na internet sobre esses seres elementais. Elemento terra. Gnomos, duendes e elfos. Atuam nos vulcões e terremotos. Os gnomos cuidam das florestas, matas, desertos e regiões geladas, protegendo os animais e produzindo fenômenos naturais. Elemento ar. Silfos, fadas e ramadríades. Atuam na brisa, no vento e nos furacões. São os mais evoluídos dos elementais, podendo, quando vistos, serem confundidos com anjos. Elemento água. Ondina, sereia, ninfa. Atuam nos mares, nas águas e nos fenômenos naturais ligados às águas, como enchentes, tsunamis e maremotos. As ninfas são consideradas as mais belas e doces dos elementais. Elemento fogo, salamandra. Atuam nas grandes queimadas e nas erupções de vulcões. Elas reinam no fogo com o poder de transformar e desencadear tanto emoções positivas quanto negativas. Sem elas, o fogo que conhecemos não poderia existir. São as mais poderosas dos elementais. Nosso folclore lhe deu muitos nomes: Mãe d'Água, Saci, Curupira, Boitatá, mas independente dos nomes que variam de um ponto a outro do mundo, os elementais são zeladores da natureza. Evoluíram do reino animal, mas ainda não ingressaram na espécie humana. Estão em uma fase intermediária no mundo espiritual. Entre eles, existem aqueles que, mais evoluídos, controlam os menos evoluídos. São instintivos e a maioria deles muito ignorantes. Sendo assim, para eles, o homem é um deus. É habitual que obedeçam ao ser humano, sendo muito suscetíveis às influências que sofrem. E sob o comando dos engenheiros siderais, promovem a manutenção da terra, protegem os vegetais, os animais, os homens e contribuem para acontecimentos diversos na natureza. São veículos da vontade criadora, potencializadores das forças, das leis e dos processos naturais. É difícil conceber a existência desses seres. Pode até parecer insano este assunto, mas se nós temos conhecimento deles, não dá para excluí-los da criação. Eu nunca vi um gnomo ou um fantasma, assim como nunca vi um anjo, mas eu sei que eles existem. A nossa relutância em crer que eles existam está na banalização dos filmes que exploram o tema, muitas vezes usando a ficção de uma forma tão surreal
que nos afasta totalmente deles. No livro O Centro Espírita, de José Herculano Pires, no capítulo 12, No Centro do Mundo, há um trecho onde Herculano Pires afirma: os filósofos gregos sabiam disso, e quando Tales de Mileto se referia aos deuses que enchiam o mundo em todas as suas dimensões, afirmava que a estrutura planetária, em seus mínimos detalhes, é controlada pelos espíritos incumbidos da manutenção da Terra, desde os simples elementais, ainda em evolução para a condição humana, até os espíritos superiores, próximos da angelitude, que supervisionam e orientam as atividades telúricas. Dr. Inácio Ferreira, já desencarnado, em seu livro Do Outro Lado do Espelho, que narra os acontecimentos logo após seu desencarne, há um relato muito interessante. Dr. Inácio, como já falei dele no primeiro programa, era espírita praticante e muito fanático, na falta de palavra melhor. Estava sempre em discórdias com padres e outros contrários à doutrina kardecista. Mas quando ele desencarna, a realidade que o espera não condiz muito com o seu fanatismo. Vou ler um trecho do livro quando ele, junto de amigos, encontra um gnomo de nome Labélios. Segue o trecho. Vivendo na superfície, mesmo com o conhecimento que o Espiritismo nos proporciona, eu não podia imaginar que a vida se desdobrasse assim no interior da Terra. Ainda agora, enquanto escrevo, receio que os nossos leitores interpretem esses meus apontamentos de maneira equivocada. Todavia, para não faltar com a verdade, necessito dizer que apenas lhes transmito uma pálida imagem da realidade que encontrei. Aquele ser elementar, apesar de seu aparente primitivismo em termos de evolução, dialogava conosco, denotando inteligência, e nos entendíamos sem qualquer dificuldade. Creio que os demais não sejam todos como Labélios, que me dava a impressão de ter voluntariamente se insulado naquela condição. Você já reencarnou alguma vez? Interroguei a Labélios. Na espécie humana, uma única vez, respondeu o gnomo. Não foi para mim uma experiência interessante. De pequena estatura, vivia humilhado e me sentia constrangido a ganhar o pão, me submetendo aos caprichos das pessoas ditas normais. O preconceito dos homens transparece de quase todas as suas atitudes. Sofri com a solidão afetiva. Felizmente, não passei dos 40 anos de idade. Meu organismo não resistiu a uma infecção que me apareceu em decorrência de uma queda. Com pernas e braços deformados, a custo conseguia manter o equilíbrio enquanto caminhava. Todos vocês são igualmente inteligentes? Questionei, ávido de maiores esclarecimentos. Somos como vocês, os humanos, uns mais, outros menos dotados de inteligência. Estamos mais próximos do mundo natural do que do mundo racional. Mais próximo das plantas e dos animais? Perguntei. Não quis dizer isso, respondeu Labélios. Não somos seres à parte, somos criaturas de Deus, elementos, por assim dizer, num grau intermediário da evolução. Somos um povo, uma raça, com características definidas. Mas se você reencarnou como homem e voltou a ser duende, houve retrocesso. Falei, ainda preso a tudo que trazia do conhecimento espírita. Jesus Cristo teria se degradado por ter vivido na Terra, descendo das esferas luminescentes que habita? Labélios argumentou com lógica e surpreendentes noções. O texto segue, e o gnomo é inteligente, já muito evoluído, quase adentrando definitivamente a humanidade. A evolução é assim, não há saltos. É tudo muito lento, meticulosamente pensado para atender a cada espírito. E como disse o gnome Labélios, os elementais também são espíritos, sujeitos às mesmas leis de evolução. O ouvinte quer saber. A ouvinte Tatiana, do bairro Labianópolis, nos pergunta: a
castração de animais domésticos não vai contra as leis de Deus? Caro ouvinte, os animais que vivem em sociedade, assim como nós, precisam se adequar a essa vida. Se deixarmos que eles se reproduzam sem controle, em pouco tempo haverá um aumento populacional exponencial. Analise esse exemplo, caro ouvinte. Se uma fêmea de cachorro der cria a 6 fêmeas, e suas filhas, outras 6 cada uma delas, e suas netas, mais 6 cada uma delas, em 3 anos, elas teriam dado à luz a mais de 6.000 animais, sem contar os machos da ninhada. O que fazer com tantos filhotes? Se fossem gatos, os números seriam ainda maior, já que eles se reproduzem mais rápido que os cães. Meu ponto de vista é o controle populacional dos animais adotados, aqueles que se encontram sob os cuidados das famílias. Afinal, os que se encontram nas ruas não podem ser controlados, e já há animais aos montes sofrendo de fome e frio sem ter um lar. Estaremos indo contra as leis de Deus se os deixarmos procriar e nos mobilizarmos depois para encontrar um lar para cada um deles, ignorando os que já se encontram nas ruas, esperando essa mesma chance de ter um lar. Fomos nós que os domesticamos, quebrando as regras da natureza. Resta agora a nós a responsabilidade para com eles, evitando assim que eles sofram desnecessariamente. Encerrando o assunto, lerei um trecho do livro Animais, Amor e Respeito, de Eurípides Kiel. Eis o trecho. Quanto à castração de animais, não podemos aconselhar, nem sim, nem não. Há vários componentes nessa questão, tanto de ordem moral quanto material. A decisão tem que ser individual, de cada dono de animal. O que podemos informar tão somente como opinião é que, entre a alternativa cruel do abandono ou a castração, consideramos útil essa providência, a castração, 1000 vezes preferível do que deixar as multiplicadas crias virem ao mundo e depois abandoná-las, ou o que é pior, sacrificá-las. A ouvinte que não se identificou perguntou: qual o animal mais evoluído? Antes de responder, vamos tentar entender o que é a evolução. Existe a evolução compulsória ou mecânica, aquela que se efetua nos reinos inferiores e em animais mais simples, como insetos e alguns pássaros e peixes. Essa vem de fora, impulsionada pelo ambiente e a necessidade. E existe a evolução trabalhada, aquela onde nos enquadramos. Essa vem de dentro, da nossa vontade. Queremos evoluir e buscamos por isso. A evolução mecânica é um acontecimento natural, obrigatório. É como seguir a correnteza de um rio. Mas quando se vai adquirindo mais consciência, capacidade de amar e sentir, a evolução passa a ser um trabalhoso processo, onde vamos aos poucos ganhando ciência disso. O que leva um animal a ser mais evoluído que o outro? Unicamente seu espírito. Não é a matéria que determina a evolução do espírito, e sim o espírito que determina a evolução da matéria. Ou seja, o espírito molda seu corpo físico de acordo com a sua trajetória de vida, sua evolução. Sendo assim, um espírito de animal que tem mais condição mental nascerá em corpos de cães, gatos, cavalos, baleias, golfinhos. Não significa que esses animais sejam melhores. Significa unicamente que aquele corpo tem mais condições de atender ao espírito, que já pode atuar com mais consciência no meio em que viverá. Um exemplo que podemos usar e tentar assim entender melhor o assunto é a descoberta pela ciência de que temos por volta de metade do nosso DNA sem utilidade. Deu-se a isso o nome de DNA lixo, pois que não serve para nada. Mas esse material genético que temos sem utilidade será ativado aos poucos, quando nossos espíritos forem evoluindo e os desbloqueando, pois que muito se cogita de que esse material seria responsável por paranormalidades que ainda não podemos ter, dada a evolução em que se encontra a raça humana.
tais como clarividência, telepatia e telecinese. E se um animal pode atuar com mais sentimento que instinto, não seria inteligente da parte do Criador que esse animal ficasse preso em um corpo onde o cérebro não tivesse condições de atender aos comandos que esse espírito é capaz de dar? Sendo assim, respondendo sua pergunta, os animais mais evoluídos, com corpos mais evoluídos, são os grandes primatas, equinos, bovinos, cães, gatos, mamíferos aquáticos, como baleias e golfinhos. Mas há muitos pássaros também que se destacam pela inteligência. Sendo assim, não limite a criação. Existe uma infinidade de coisas que estamos longe de conhecer. Utilidade pública. O que você faz com o seu lixo? Apenas o junta e coloca na calçada ou pensa com carinho em cada coisa que vai descartar? Nosso lixo é nossa identidade. E não é incomum ver em filmes perseguidores fuçando o lixo de suas vítimas. Pelo lixo de uma pessoa é possível saber se ela está doente, em um relacionamento, preferências alimentares. Como eu disse, nosso lixo é a extensão de nós mesmos e fala muito de nós. Mas não é apenas fuçando o lixo que se conhece uma pessoa. A forma como ela descarta esse lixo fala muito dela também. E, infelizmente, o que mais vemos é lixo mal embalado, espalhado pelas calçadas, revelando segredos que deveriam ficar longe de olhares. Nem tudo que vai para o lixo é lixo, e embalagens podem ser reaproveitadas, separadas com carinho para que os coletores de recicláveis não se machuquem ou se sujem, pois que eles fazem um trabalho tremendamente importante para a sociedade. Mas não é apenas nossos irmãos coletores que esperam de nós respeito. Os animais de rua, que fuçam o lixo em busca de comida, podem se machucar ao procurar resquícios de alimento em latas e potes vazios. Animais com a cabeça presa em latas ou cortados com a borda metálica são alguns exemplos. Meu pedido da semana é: lave as embalagens que possam ser de atrativo para animais de rua. Não deixe latas sem amassar e separe o lixo. Coloque em sacos separados tudo aquilo que puder ser reaproveitado. Dá trabalho? Claro que dá, pois tudo que é bom e justo nesse mundo pede esforço, mas pode ter certeza que vale a pena. Hábitos bons geram resultados ainda melhores. Foi notícia. Conta a história que o músico Mozart morreu extremamente sozinho, longe dos familiares que estavam de viagem. Sem dinheiro e ninguém que cuidasse do seu funeral, ele foi enterrado em uma vala comum do cemitério. Quando a esposa de Mozart ficou sabendo, retornou rapidamente para casa e foi procurar pelo local onde ele havia sido sepultado. E ela só conseguiu encontrar o túmulo do marido através do cachorro da família, que morreu congelado ao lado da cova onde Mozart havia sido sepultado. Histórias como essa são muito comuns e podem gerar interpretações diferentes com relação ao animal em questão, desde o amor pelo dono, se analisado por alguém que ama animais, até puramente o instinto, já que o cheiro do tutor ainda pode ser sentido pelo cão, mesmo que sob vários quilos de terra, se o caso for analisado por alguém que nunca teve ou amou um cão. Eu confesso que essas histórias me sensibilizam muito. Acho tremendamente triste ver um cãozinho deitado sobre o túmulo do seu falecido tutor. Na Tailândia, o morador de rua e seu cãozinho tinham por hábito ficar e dormir na calçada próxima de uma grande e conhecida loja do país. Recebendo doações das pessoas que já se haviam habituado aos dois, eles estavam sempre lá. Acontece que o morador de rua veio a falecer e seu cãozinho, sem entender o ocorrido, permaneceu no mesmo local, esperando pela volta do seu amigo humano. Os funcionários da loja, sensibilizados com a situação, cuidaram do cãozinho, dando comida e cama quentinha. Por 2 meses ele permaneceu esperando, e as imagens postadas em redes sociais viralizaram.
até que a princesa do país ordenou que levassem o cãozinho até sua residência real para que fosse adotado por ela. Como eu disse, esse tipo de notícia é bem comum. E saindo da Tailândia e voltando para o Brasil, em Ribeirão Preto, um cãozinho está causando comoção, pois que acostumado a ir todos os dias com seu tutor até um posto de gasolina da cidade, o cãozinho não se deu conta que o tutor desencarnou vítima de afogamento e segue a rotina de ir todos os dias ao posto de gasolina, onde deita e espera pelo amigo humano que nunca chega. Instinto ou amor? O que você acha que acontece na cabeça de um animal que espera pelo tutor, em alguns casos chegando a morrer nessa espera? Pode enviar seus comentários, eu terei muita alegria em ler. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Animais fazem parte de nossas vidas desde antes de nascermos, e nem sempre pelos motivos certos. Mas vamos esquecer os que nos serviram de alimento desde os primeiros meses de nossas vidas e voltar nossa lembrança para os adoráveis olhos meigos que tanta ternura nos inspira. Quem nunca teve um amigo animal? Eles dão alento, nos fazem rir, e cuidar deles é o melhor exercício para domar nosso ego, ensinando-nos a ter humildade. Mas, em algum momento, paramos para analisar as qualidades desses animais? Se o fizermos, o que veremos? Esperteza, alegria, bondade ou apenas instinto? O altruísmo, que até bem pouco tempo era considerado uma característica exclusivamente humana, já foi comprovado entre espécies de macacos, golfinhos, baleias e cachorros. Alguns macacos atraem predadores para que o bando possa escapar. Apesar de que um grande número de pessoas atribua isso ao instinto de sobrevivência da espécie, eu atribuo ao sacrifício de um único espécime para o bem da sociedade. E mesmo estando a ciência aos poucos admitindo que os animais não são máquinas e que não são movidos apenas pelo instinto de sobrevivência, sempre haverá argumentos de descrença quanto aos atributos que antes eram considerados exclusivamente humanos, como é o caso do altruísmo mencionado. As histórias de animais que comprovam que eles possuem algo mais do que instinto chegam a centenas de todas as partes do mundo diariamente. Então elas deixam de ser meras histórias, viram dados científicos e ganham um pouco mais de credibilidade. Altruísmo, compaixão, é difícil atribuir essas qualidades a um animal sem lembrar-se de Sultão, o amigo inseparável de Padre Germano, que ao seu lado viveu todos os anos de sua extensa vida. Padre Germano foi um santo homem que viveu nos séculos XVIII e XIX, entre a Espanha e França, e renunciou sua vida em prol do sacerdócio. Órfão desde o nascimento, foi criado por religiosos, e sua única lembrança de carinho vinha de um casal de cães da raça Terra Nova, Leão e Zoa, com quem brincava e se aninhava para dormir. Sultão era filho desses belos cães e foi-lhe dado como presente pelos religiosos quando lhe julgaram pronto a seguir seu próprio caminho. Sultão possuía um dom especial, sabia onde havia sofredores e levava Padre Germano até eles, em costa de montanhas, cavernas e desfiladeiros. Era impossível ignorar o chamado do cão que ficava enlouquecido, tentando chamar a atenção para o caminho que levaria até o necessitado. E sempre havia um ferido ou um doente às voltas com a morte. Padre Germano já conhecia essa característica de seu amigo. E sempre que Sultão mudava suas atitudes, o Padre Germano se munia de água, alimento e saía, de noite ou de dia, com chuva ou sol, em busca do necessitado. Vou ler um trecho do livro Memórias de Padre Germano, escrito por Amália Domingos Soler, quando ele lamenta a morte de Sultão. Eis o trecho. Sultão, ó fiel Sultão, companheiro de uma parte da minha vida, posto que alcançasse longevidade extraordinária, foi-se, finalmente, deixando-me sozinho.
Fui eu quem primeiro o acariciou ao nascer, e também fui eu quem lhe amparou a cabeça sobre os joelhos, no momento extremo da partida. Outrora, quando me recolhia ao meu tugúrio, quando, prosternado ante o oratório, rezava com lágrimas, quando lamentava as perseguições que eu sofria, era ele quem me escutava imóvel, sem nunca se aborrecer da minha companhia. Seu olhar buscava sempre o meu, e quando às portas da morte viu reclinar a cabeça em meus joelhos, buscar o calor do meu corpo, foi quando no seu olhar se extinguiu a chama misteriosa que arde em todos os seres da criação. Pobre animal, pesa dizê-lo, mas é verdade. Achei num cão o que nunca pude encontrar num homem. Quanta lealdade, cuidado, solicitude. Ah, sultão, sultão, que maravilhosa inteligência possuías! Quanta dedicação te merecia a minha pessoa! Perdi-te e perdi em ti o meu melhor amigo. Esse é apenas um pequeno trecho do livro, e é muito triste pensar que, por mais que Sultão tenha vivido, pois que o padre Germano diz que ele atingiu longevidade extraordinária, eu creio que não deva ter passado de 20 anos, que é muito pouco, levando em conta as décadas que padre Germano ainda viveu sem seu amigo. Amigo esse que deixou um espaço que nunca foi preenchido. Mas para servir de consolo a todos nós que nos emocionamos com essas histórias, Chico Xavier, com sua mediunidade incrível e atraindo aqueles que, como ele, só queriam o bem, por vezes foi visitado por padre Germano. E no livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert, na página 283, Chico afirma que todas as vezes que o espírito de padre Germano se apresentava a ele, o espírito de Sultão estava junto. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Pegue caneta e papel. Aqui vai a dica de leitura dessa semana. A dica é o livro Três Arco-Íris, pelo Espírito de Josué, psicografia de Eurípides Kiel. O livro narra a experiência de Juventino, um homem que por várias vidas seguidas criou débitos para com os animais. Desencarnado, ele entende que a necessidade de corrigenda é a mesma, seja para os humanos ou para com os animais. Vale a pena ler, repetindo, o livro Três Arco-Íris, pelo Espírito de Josué, psicografia de Eurípides Kiel. Você sabia? Você sabia que um camelo pode beber até 180 litros de água por dia e que consegue sobreviver até uma semana sem água? Esses animais incríveis, adaptados para o deserto, armazenam gordura em suas corcovas, que podem servir de alimento por semanas ou meses, além de que possuem 3 pálpebras e 2 camadas de cílios nos olhos, que os protegem e possibilitam enxergar, mesmo que durante uma tempestade de areia. E essa é mais uma curiosidade incrível de mais um animal incrível. Chegamos ao final de mais um programa. Obrigada pela companhia. Que Jesus e a amorosa Mãe Maria nos guie, ilumine e ampare. Para os animais, desejo que possam viver em paz, sem medo, livres e respeitados. Tenha um ótimo domingo e uma semana abençoada. Um abraço e até a semana que vem.